Olá! A dívida pública no Brasil tem início com a própria independência do país. Quando o Brasil começou a ter, os governantes que estavam aqui começaram a ter a ideia de uma independência, de um desligamento da metrópole de Portugal, o grande problema era a situação de Portugal frente à Inglaterra. A Inglaterra era uma grande credora de Portugal, vivia emprestando dinheiro para Portugal e Portugal tinha uma dívida muito grande. Como Portugal não tinha uma produção muito grande de nada, exceto vinho do Porto e azeite, uma produção muito rural, essa dívida acabava tendo como garantia, como forma de pagamento, as colônias. E entre as colônias de Portugal, o Brasil era a colônia mais rica, a que dava um rendimento muito maior. Enquanto o mundo todo caminhava para essa independência das colônias, e a Inglaterra, por sua natureza, vamos dizer assim, liberal, mas principalmente porque visava novos mercados para vender seus produtos, e esses mercados precisavam realmente ser independentes, ter um poder econômico maior para se tornarem atrativos. Então a Inglaterra, por um lado, tinha essa visão de que a independência era uma coisa importante para ela também, que as colônias se tornassem independentes. Por outro lado, a Inglaterra tinha o problema da dívida de Portugal. Então o Brasil, sendo a garantia dessa dívida, acabou tendo como condição para sua independência assumir parte da dívida portuguesa como sua própria dívida. E esse, então, foi o acordo entre os atuais governantes, Claro que a gente pensa logo em Dom Pedro I, mas havia muito mais uma elite brasileira por trás de tudo isso, Uma elite já considerada brasileira, e aí o acordo que existe entre essa elite brasileira e o rei de Portugal para que o Brasil assumisse uma grande parte dessa dívida, já uma dívida em libras, Uma dívida com a Inglaterra, que depois foi aumentando. Na medida que o país independente precisava de novos investimentos e buscava na própria Inglaterra ou na França esses investimentos, esses recursos novos que foram cada vez aumentando mais essa dívida. Depois, a cada época que a nossa história recente tem de governos ditatoriais, então nós temos o governo de Getúlio Vargas, nós temos a ditadura militar mais recente ainda, essa dívida se tornava cada vez mais descontrolada, porque um ditador, ele não se limita, ele não tem ninguém que o limite e ele mesmo não deve satisfação a ninguém. Então, toda vez que se fala de uma ditadura, se fala também num aumento da dívida pública, por essa megalomania, por esse poder exacerbado que o ditador tem e por essa possibilidade que o ditador tem, então, de aumentar a dívida pública sem o devido controle. Passamos também, como eu falei, pela construção de Brasília, que foi um gasto excepcional, e esse gasto excepcional gerando uma dívida grande numa época em que a arrecadação tributária no Brasil não era astronômica como é hoje. O poder econômico que a população tinha na época era muito reduzido, então não adiantava buscar na tributação os recursos para obras tão caras como nós tivemos tanto na construção de Brasília como nos anos seguintes para a manutenção de tudo aquilo. Como eu falei, a Constituição de 88 é que traz o limite para a dívida pública e um governo democrático, um país que tem um Estado democrático de direito, passa a saber da importância que o controle da dívida pública tem. A Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal, então, é que vão impor aos outros entes da federação, claro que para a União também, mas estados e municípios que tinham ainda mais esse descontrole, porque ao passo que os estados e municípios sofreram do mesmo descontrole da dívida pública, eles têm uma capacidade econômica menor,
A gente sabe de pequenos municípios que quase não têm arrecadação própria. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal exige que cada ente da federação implemente cada vez mais, se responsabilize cada vez mais pela sua arrecadação própria e impõe, claro, a Constituição impõe, a Lei de Responsabilidade Fiscal também, os repasses que a União e os estados fazem a esses pequenos municípios, mas com essa deficiência na arrecadação e com esse valor pequeno de repasse que alguns municípios têm, a necessidade cada vez maior de um endividamento. E isso não pode acontecer. Não podemos deixar de lembrar que a Lei de Responsabilidade Fiscal tem um cunho neoliberal muito forte, onde cada ente da federação é o total responsável pela manutenção do equilíbrio das contas públicas. E esse endividamento, então, não pode ultrapassar limites. Esse município, por mais que queira, e estados mais pobres, por mais que queiram, não podem ultrapassar essa regra de limitação do endividamento. Então, a gente vai ver que existe na doutrina, a partir dessas delimitações, a partir dessas regras, a doutrina faz uma classificação das operações de crédito, uma classificação do próprio crédito público, né? Que vão gerar aí essas operações de crédito, e essas operações de crédito público vão gerar a dívida pública, vão gerar essa quantidade aí de dívida pública que cada ente da federação pode ter. A classificação ela se dá, em primeiro lugar, em relação à própria pessoa jurídica de direito público, ao próprio ente estatal que está obtendo essa operação de crédito, que está realizando essa operação. Então, nós temos a dívida pública, ou crédito público, como preferir, federal, estadual ou municipal. Então, a dívida pública da União é uma dívida, a dívida de cada estado e de cada município separadamente. Agora, nós fazemos cálculos, consolidações do valor total da dívida brasileira. Então, quando há divulgação de valores em relação à dívida pública brasileira, ela envolve essa consolidação de dados da dívida de cada um dos entes da federação. Cada um é responsável pela sua própria dívida. Agora, é interessante que nessa conta, nessa consolidação da dívida total que os entes da federação têm, existe até dívida em duplicidade. Por quê? Como a União foi avalista em grande parte das operações de crédito de estados e municípios, e estados e municípios não conseguiram honrar, não puderam honrar a sua dívida, a União assumiu uma grande parte da dívida de estados e municípios. Então, a dívida que a União tem, muitas vezes resulta da dívida de estados e municípios. Só que o estado e o município também estão devendo para a União. Ficaram com a sua dívida. Na medida em que a União paga a dívida do estado, o estado passa a ser devedor da União. Então, essa dívida é contada muitas vezes duas vezes. Não porque haja duas operações de crédito, mas porque a União assumiu a dívida de estados e municípios. Ao mesmo tempo, estados e municípios devem tributos à União, não impostos onde existem imunidades, mas tributos, contribuições sociais, contribuições previdenciárias, onde não há imunidade, e os estados e municípios atrasam nesse pagamento e ficam endividados com a União em relação a isso também. Mas cada um tem a sua dívida, tem as suas obrigações a pagar. Quanto ao local de pagamento, na verdade, o local onde a dívida foi contraída, onde o pagamento é feito, a dívida externa e a dívida interna, em relação ao local onde a operação de crédito acontece, né? E quanto ao prazo de pagamento, nós temos a dívida flutuante, uma dívida de curto prazo, uma dívida que é contraída para pagamento dentro de 12 meses, dentro do próprio orçamento, e essa dívida flutuante, uma hora aumenta, uma hora diminui, uma hora aumenta, uma hora diminui, então não há um valor consolidado. A dívida fundada ou consolidada é a dívida de longo prazo. E a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece: dívida de longo prazo é a dívida que tem um prazo de pagamento maior do que 12 meses, né? Aquela dívida fundada, aquela dívida afundada, aquela que não acaba nunca, né?
por isso o nome consolidado ou fundado. Ainda dentro do tema dívida flutuante ou dívida de curto prazo, nós temos aquela operação de crédito muito especial que é a antecipação de receitas orçamentárias, a ARO. O orçamento prevê o recebimento de um valor de receitas que entrarão ao longo do ano. O valor que é previsto para a receita. Só que ao longo do ano vai sendo arrecadada essa receita, né, de período em período. E na verdade, há a possibilidade de operações de crédito, operações bancárias, empréstimos, que vão antecipar o recebimento dessa receita. O ente da federação, o município, o estado, vai até o banco, vai até a instituição financeira e se compromete a, realizando esse empréstimo, conseguindo esse empréstimo, devolver o dinheiro na medida que a arrecadação tributária vai acontecendo, na medida que as receitas tributárias vão entrando, esse empréstimo será pago dentro do mesmo ano, dentro do mesmo exercício financeiro, na execução daquele orçamento. Terminando o ano, é paga a antecipação, esse empréstimo vai ser cumprido e aí se encerra, né, deixando aí de fazer parte do valor total da dívida pública, aquele valor que foi contado ali como dívida pública. Se acontecer da antecipação de receita não ser cumprido, do pagamento não ser feito no próprio ano, esse empréstimo fará parte da dívida consolidada, porque ultrapassou, né, o pagamento aí de 12 meses, então vai fazer parte, vai estar dentro do limite da dívida consolidada. Tá bom? Então, vamos ver a nossa questão aí, né, que a gente vai ter que analisar em relação a esse tema. No dia 30 de janeiro do penúltimo ano de mandato, o prefeito de um município do estado do Paraná realizou operação de crédito por antecipação da receita orçamentária para atender insuficiência de caixa, obrigação que foi liquidada em 15 de dezembro do mesmo ano. Acontece que a antecipação de receita deverá ser cumprida, deverá ser paga até o dia 10 de dezembro do ano e não dia 15 como foi pago. Então a antecipação de receita ela deve acontecer entre o dia 10 de janeiro daquele ano até o pagamento final no dia 10 de dezembro, né? E é isso que está errado. Mas vamos analisar cada uma das alternativas. Houve ilegalidade uma vez que não é possível contratar esse tipo de operação de crédito nos 2 últimos anos do mandato do prefeito. Errado. É só nos últimos 180 dias do mandato e não nos 2 anos, né? Ele não pode ficar 2 anos sem poder contratar operações de crédito dessa natureza. Não houve ilegalidade, eis que respeitado o prazo limite dessa contratação, que é somente a partir do 10º dia do início. Sim, o 10º dia, ele, né, dia 30 de janeiro, ele já poderia contratar, a partir de 10 de janeiro, mas ele não pode deixar de pagar antes de 10 de dezembro. Então, há uma ilegalidade, sim, não quanto ao ato de contrair a dívida, mas quanto ao ato de pagar, que é a alternativa C. Houve ilegalidade, pois a liquidação deveria ter ocorrido até o dia 10 de dezembro. Então, a alternativa correta, a alternativa C. Houve ilegalidade, uma vez que a operação de crédito foi contratada para atender insuficiência de caixa, hipótese que configura planejamento inadequado. É claro que há insuficiência de caixa, por isso que se contrata uma antecipação de receita. Isso não é ilegal. Faltou dinheiro? Contrata o empréstimo de antecipação de receita para pagar quando a receita acontecer. E a última alternativa, também errada, não houve ilegalidade. Eis que ocorreu a liquidação total. A ilegalidade estava no prazo dessa liquidação, então. Então, com isso, terminamos o módulo. Até o próximo.